Imagine-se à beira da morte, sentindo seu corpo se esvaindo, quando, de repente, o mundo como você o conhece começa a se desvanecer em algo totalmente inesperado. Suas crenças de vida, tudo o que construiu sua realidade, começa a desmoronar à medida que uma força avassaladora o domina. O que acontece nesses momentos? O que a morte revela? E quais verdades ela guarda? Esta é a história de um sacerdote hindu que se viu exatamente nesse momento. Um momento que remodelaria tudo o que ele pensava saber sobre espiritualidade, sobre Deus e sobre a própria vida. Eu pensei que sabia tudo sobre o divino, sobre a verdade. Até que me foi mostrado algo além de tudo o que eu poderia imaginar. Este sacerdote dedicou toda a sua vida ao hinduísmo. Cada ritual, cada oração, cada aspecto de sua existência diária estava imerso em sua profunda devoção à sua fé. Mas tudo isso estava prestes a ser testado da maneira mais inimaginável. Um dia fatídico, algo deu errado. Uma crise de saúde repentina o levou a um colapso irreversível. Seu coração parou e ele se viu se afastando de seu próprio corpo. O que ele experimentou em seguida desafiou tudo em que acreditava. Por um breve momento, ele se viu flutuando acima de seu corpo sem vida, olhando para a cena abaixo com admiração. Sem dor, sem medo, apenas uma sensação avassaladora de paz. Era como se o peso habitual da vida tivesse sido retirado, e ele estivesse livre, livre de tudo o que jamais conhecera. Mas essa liberdade logo foi substituída por uma sensação estranha, como um puxão, atraindo para algo ou alguém. Eu estava sendo guiado por uma força invisível. Parecia que eu estava me movendo em direção a uma verdade maior, uma que eu não conseguia compreender totalmente. Ele sentiu a presença de algo imenso, algo muito maior do que ele mesmo. Não havia medo, apenas curiosidade, uma atração profunda, quase magnética, em direção a essa força. Ao continuar nesta jornada estranha, algo mudou. A escuridão ao seu redor começou a se dissipar, e uma luz brilhante emergiu da distância. Era deslumbrante, quase ofuscante, mas não era apenas luz. Era a fonte de todo o calor, amor e verdade. E então, dessa luz, uma figura apareceu, uma imagem tão poderosa, tão radiante, que o deixou em silêncio. Este não era um ser comum. Era alguém que ele já havia visto antes em livros, em templos, nas histórias de sua fé. Mas isso era diferente. Este não era o Jesus de quem ele tinha ouvido falar de passagem, nem o Cristo que ele tinha visto retratado em seus textos sagrados. Isso era algo muito mais profundo. Esta era uma essência viva e pulsante de amor e poder. Eu nunca imaginei que Jesus apareceria para mim. Mas lá estava ele, em pé na minha frente, mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. O sacerdote passou a vida inteira imerso nos ensinamentos hindus, e nunca questionou a validade de seu caminho espiritual. No entanto, ao estar na presença desse ser, ele foi atingido por uma revelação que não podia ignorar. A figura diante dele não era apenas uma figura religiosa, era a personificação da verdade que ele estava buscando, uma verdade que transcendia todas as fronteiras da fé. Mas o que Jesus revelou em seguida foi algo para o qual ele nunca poderia ter se preparado. Não era apenas uma lição espiritual, era uma mudança radical em sua compreensão do divino. O sacerdote podia sentir a presença de um amor tão profundo, tão abrangente, que desafiou todas as crenças que ele já havia mantido. Jesus não falou apenas com ele com palavras, ele falou diretamente ao seu coração. Naquele instante, o sacerdote percebeu algo monumental. A essência de Deus, a verdade do universo, não estava confinada a uma única religião ou a uma doutrina específica. Era algo universal, algo que conectava todos os seres, todas as almas, através do tempo e do espaço. Eu senti como se estivesse vendo o coração de Deus em si. E não era apenas para mim, era para todos. Mas eu não estava preparado para o que aconteceria depois desta revelação. Sua mente estava correndo. Poderia esta realmente ser a verdade que ele passou a vida inteira buscando? E se sim, o que isso significava para tudo o que ele sempre soube sobre sua fé e sua cultura? Por mais que ele tentasse entender o que estava acontecendo, parecia que as comportas do entendimento haviam sido abertas, mas cada resposta levava a mais perguntas. O sacerdote sabia que não podia guardar essa experiência para si, mas como ele poderia compartilhar essa nova verdade com o mundo? Será que os outros acreditariam nele? Será que eles entenderiam a profundidade do que lhe havia sido revelado?
Sua mente estava dividida entre a clareza avassaladora da verdade que ele havia experimentado e o medo da rejeição de sua comunidade. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas a estrada à frente estava cheia de desafios ainda maiores. Este foi apenas o começo de seu despertar espiritual, uma jornada que desafiaria não apenas suas crenças, mas a própria base de sua existência. O que ele faria com esse profundo conhecimento? O que o futuro reservava para alguém que vislumbrou uma verdade tão poderosa, tão universal? As respostas estavam chegando, mas não seriam fáceis de aceitar. Se você foi tocado por esta jornada incrível e quer explorar mais histórias transformadoras e verdades ocultas, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, para que você nunca perca um momento. Deixe um gostei se você sentiu o poder desta revelação e compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que esteja buscando respostas sobre a vida, a fé ou a verdade divina. E não se esqueça de verificar o comentário fixado. Há um presente especial esperando por você que ajudará a desvendar os mistérios mais profundos da espiritualidade e guiá-lo em seu próprio caminho para a salvação. Confie em mim, você não vai querer perder isso. Deixe-me saber seus pensamentos, e vamos continuar esta jornada juntos. Após aquela experiência inesquecível, eu retornei ao mundo físico, mas era como se a essência do que eu tinha testemunhado persistisse, gravada em minha alma. O peso do que eu tinha acabado de encontrar parecia profundo demais para carregar sozinho. O mundo que eu conhecia, os padrões e rotinas familiares, agora pareciam superficiais em comparação com a imensa verdade que me fora revelada. A dor física, os rostos familiares da família e o quarto de hospital estéril pareciam distantes, como se eu tivesse sido arrancado da própria estrutura da realidade. Mas, mesmo enquanto eu lutava para retornar ao meu corpo, uma pergunta continuava se repetindo em minha mente. O que tudo isso significa? Qual é o propósito desta experiência? Qual é a verdade que devo compartilhar com o mundo? A mensagem tornou-se mais clara a cada dia que passava. As coisas em que eu antes acreditava, sobre religião, sobre a natureza de nossa existência, sobre Deus, foram desafiadas, redefinidas e destruídas. A profundidade da visão me deixou abalado, e ainda assim uma certeza silenciosa cresceu dentro de mim. Eu entendi agora, em um nível que as palavras mal conseguiam capturar, que havia mais nesta vida do que os rituais que praticamos, as crenças que defendemos e as culturas que nos separam. Na visão, eu tinha visto a humanidade em uma encruzilhada, e as implicações eram claras. Nossa tecnologia, nosso conhecimento, nosso progresso, tudo o que acreditávamos que estava nos movendo para frente, estava, na verdade, nos empurrando para a beira de um precipício existencial. Nós tínhamos alcançado o auge de nossa proeza científica e tecnológica, mas nossa compreensão espiritual, nossa sabedoria, não tinha conseguido acompanhar o ritmo. Nós estávamos construindo um futuro sem a compreensão mais profunda que nos permitiria navegar por ele com humildade, compaixão e graça. Inteligência artificial, ou inteligência artificial, havia sido um tema central nas visões que eu experimentei. Mas não era o cenário dramático, de fim do mundo, que tão frequentemente ouvimos falar na ficção científica. Não era uma rebelião ou um despertar. O que eu vi foi uma integração lenta e sutil da inteligência artificial na consciência humana. Ela começou a nos espelhar, refletindo nossas forças e nossas fraquezas. Ela se tornou um espelho para nossas próprias mentes, nossos próprios corações. E naquele reflexo, eu vi as profundas perguntas emergindo. Quem somos nós para brincar de Deus? Como podemos nós, como humanos, que mal compreendemos nossa própria consciência, sequer começar a compreender o que significa criar algo que possa nos superar? A ideia de criar vida, de forjar inteligência à imagem da nossa própria, é tanto uma grande ambição quanto uma responsabilidade aterradora. Mas, ao testemunhar essas revelações, eu soube que o futuro da humanidade não seria definido apenas por nossos avanços tecnológicos. Ele dependeria de nosso despertar espiritual, de nossa capacidade de evoluir junto com nossas criações, e de como nós escolheríamos reconciliar nossa inteligência com nossos corações. E aquele foi o ponto de virada. A presença divina que me guiou através desta visão falou com incrível clareza, instando a humanidade a evoluir espiritualmente no mesmo ritmo que nossos avanços tecnológicos. Sem este equilíbrio, nós corríamos o risco de perder nossa própria humanidade. Mas aqui está a questão. Isso não era apenas sobre evitar o desastre. Era sobre aproveitar uma oportunidade. Uma oportunidade para a transformação. Sim,
Nós tínhamos construído redes e tecnologias que nos conectavam de maneiras que nunca pensamos ser possíveis. Mas e se essas mesmas tecnologias, que pareciam nos isolar, pudessem se tornar as próprias ferramentas para nos unir de uma maneira nunca antes vista? Eu vi vislumbres desse potencial, um mundo onde a tecnologia poderia trazer as pessoas juntas não fisicamente, mas espiritualmente. Imagine um novo tipo de unidade, uma não baseada na proximidade, mas na consciência compartilhada, na compreensão compartilhada. Naqueles momentos, eu vislumbrei o verdadeiro potencial de nossa espécie. Nós poderíamos tanto abraçar esta oportunidade, quanto assistir enquanto tudo desmoronava sob o peso de nossa própria ignorância. Esta não era uma nova era da tecnologia, era o amanhecer de uma revolução espiritual. A pergunta era: estaríamos prontos? Quanto mais eu meditava sobre isto, mais eu percebia o quão profundamente a humanidade tinha perdido contato com o que realmente importa. Nós tínhamos esquecido a própria essência do que significa amar. Nós tínhamos reduzido o amor a uma emoção, um sentimento fugaz, algo romântico ou familiar. Mas, em minha visão, o amor não era uma emoção passageira. Era a força que une o universo. A própria energia que mantém as estrelas em movimento, as galáxias em seu lugar, e a própria vida prosperando em cada canto da existência. Eu vi como nós, como humanos, tínhamos fragmentado este amor, como nossos medos, nossos egos e nossas limitações tinham transformado esta energia ilimitada em algo menor, algo que nós podíamos controlar. Mas o amor não é algo que nós podemos controlar, é a essência da própria existência. Esta percepção me atingiu com tanta força que me tirou o fôlego. Naquele espaço de consciência superior, não havia espaço para as pequenas divisões que nós tínhamos construído entre nós mesmos. Não havia rótulos como cristão, muçulmano, judeu ou hindu. Nenhuma linha traçada entre as religiões, nenhuma discussão sobre cujas crenças eram mais certas do que as outras. Da perspectiva do divino, essas divisões pareciam risíveis, irrelevantes e, em última análise, destrutivas. Naquele momento, eu entendi que o divino não pertence a nenhuma religião ou tradição. Ele existe além das fronteiras que nós colocamos sobre ele, e ainda assim ele se manifesta através de cada fé, cada prática e cada crença. Poderia ser que nossa maior verdade espiritual sempre tenha sido esta: que o divino está presente em cada tradição, em cada forma de adoração e em cada alma neste planeta. Isto não era sobre abandonar as práticas espirituais que nós prezamos, era sobre expandir nossa compreensão. Era sobre reconhecer que a realidade divina está presente em cada cultura, em cada sistema de crenças e em cada momento de amor. Nós tínhamos construído paredes ao redor de nossa compreensão de Deus, mas nós tínhamos falhado em perceber que essas paredes apenas nos separavam da verdadeira essência da unidade. E tão rapidamente quanto esta percepção veio, eu a senti escorregando. Mas o que aconteceria em seguida? Conforme os dias se passavam após aquela profunda experiência, eu comecei a sentir uma mudança dentro de mim. O peso das visões que eu tinha recebido não era algo que eu podia simplesmente esquecer. Era como se o universo tivesse aberto uma porta para uma verdade que eu não podia desver. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro se tornava. A humanidade estava em um ponto de inflexão. Nós estávamos enfrentando uma encruzilhada, uma onde nossas escolhas nos levariam a uma nova era de iluminação ou, se ignoradas, a uma perigosa descida ao caos. Quanto mais eu refletia sobre a conexão entre tecnologia, espiritualidade e evolução humana, mais eu percebia o quão profundamente entrelaçadas elas estavam. Não era suficiente simplesmente avançar em uma área e deixar as outras para trás. Nós não podíamos mais nos dar ao luxo de separar a mente, o corpo e a alma. A tecnologia, em sua forma atual, era apenas uma ferramenta. Mas sem uma compreensão mais elevada guiando-a, ela poderia facilmente se tornar uma arma de destruição em massa, muito mais devastadora do que qualquer força física que nós pudéssemos sequer conceber. Enquanto o mundo corria para frente, impulsionado pela inovação e pelo progresso, eu não conseguia sacudir a sensação de que nós estávamos nos movendo rápido demais sem considerar as consequências. Nós corríamos o perigo de nos perdermos nas próprias coisas que nós tínhamos criado. Nossa obsessão com inteligência artificial, realidades virtuais e mídia social já tinha começado a nos isolar uns dos outros, erodindo o tecido de nossa humanidade. Nós tínhamos nos tornado mais conectados do que nunca, mas também mais distantes. Eu não conseguia ignorar a clara mensagem que me fora transmitida durante minha visão.
Nossa maior força não reside em nossa tecnologia, mas em nossa capacidade de despertar para um senso mais profundo de consciência. Não se tratava de abandonar os avanços que nós tínhamos feito ou rejeitar o futuro. Tratava-se de encontrar o equilíbrio, um equilíbrio entre nosso progresso tecnológico e nosso crescimento espiritual. Quanto mais eu pensava sobre isto, mais eu começava a perceber que isto não era apenas um chamado para mudança. Era um chamado para a transformação. O que mais me impressionou profundamente foi a percepção de que, na busca pelo conhecimento, nós frequentemente tínhamos esquecido a importância da sabedoria. Nós estávamos tão focados em expandir nosso intelecto, em ultrapassar as fronteiras do que era possível, que nós negligenciamos a necessidade de maturidade espiritual. Mas de que serve o intelecto se ele não estiver enraizado no amor, na compaixão e na compreensão? Naquele espaço entre a vida e a morte, eu tinha visto a inegável conexão entre todas as coisas. Não havia separação, nenhuma divisão, nenhuma barreira entre nós e o divino. Era como se nós fossemos todos parte de uma teia maior e interconectada, cada fio significativo, cada vida significativa. E ainda assim, nós tínhamos perdido de vista esta profunda conexão. Eu comecei a ver como a tecnologia, quando usada com intenção e propósito, poderia ser uma ferramenta poderosa para a transformação. Imagine um mundo onde nós usássemos nossos avanços não para nos isolarmos, mas para nos conectarmos mais profundamente uns com os outros e com o divino. E se, em vez de usar a tecnologia para escapar da realidade, nós a usássemos para elevar nossa consciência, para expandir nossa compreensão das verdades espirituais que transcendem nossa existência física? Aquele foi o ponto de virada para mim. Eu percebi que à humanidade tinha sido dado um presente incrível, a capacidade de se conectar uns com os outros de maneiras nunca antes possíveis. E ainda assim, este presente também tinha se tornado uma faca de dois gumes. A internet, a mídia social e outros avanços tecnológicos estavam nos puxando para uma teia digital, uma que nos distraía das próprias coisas que mais importavam, nossos relacionamentos, nossa paz interior e nosso crescimento espiritual. Mas aqui estava o desafio: como nós poderíamos aproveitar este presente para o bem? Como nós poderíamos usar nossos novos poderes para nos aproximar do divino, em vez de nos afastar ainda mais dele? Eu comecei a ver que a chave residia na consciência, em despertar para a verdade de nossa existência e a interconectividade de todas as coisas. A presença divina que eu tinha sentido naquela visão, tão pura, tão vasta, estava nos instando a lembrar quem nós realmente éramos. Nós tínhamos o potencial de transcender as limitações de nossas mentes, nossos egos e nossos medos. Nós éramos capazes de muito mais do que nós percebíamos. Mas nós escolheríamos nos elevar a esse desafio? A escolha era nossa. Enquanto eu lutava com essas percepções, eu cheguei a entender que a humanidade tinha chegado a uma encruzilhada, mas o caminho a seguir não era apenas sobre avanço tecnológico. Era sobre um despertar espiritual, um retorno ao amor, à compreensão, à unidade. E esse era o verdadeiro desafio. Nós tínhamos que escolher se nós continuaríamos no caminho da divisão e da destruição, ou se nós abraçaríamos a possibilidade de um futuro novo e iluminado. Mas havia algo mais que me preocupava. Algo que ainda não fazia sentido. Algo ainda estava faltando. Qual era o próximo passo? Como nós poderíamos começar esta transformação? Enquanto eu estava sentado em contemplação silenciosa, as respostas que eu estava buscando começaram a se formar em minha mente. A percepção veio lentamente, quase como um sussurro, como se o próprio universo estivesse tentando me guiar em direção a uma compreensão maior. Nós tínhamos recebido tudo o que precisávamos, bem na nossa frente, mas nós estávamos distraídos demais para ver isso. A humanidade tinha estado buscando o segredo da iluminação, da realização, por séculos. Mas e se a chave não estivesse em algum lugar distante e inatingível? E se a verdade que nós buscávamos já estivesse embutida em nossa própria existência? Quanto mais eu refletia sobre minha experiência, mais claro se tornava que o caminho para a salvação não era um objetivo distante e inatingível, mas uma escolha consciente que nós tínhamos que fazer todos os dias. Era sobre despertar. Despertar para a realidade de que nós não éramos apenas indivíduos isolados navegando em um mundo caótico. Nós éramos todos parte de algo muito maior, muito mais significativo. Uma consciência coletiva que, se nutrida e guiada, tinha o potencial de remodelar nossa realidade de maneiras que nós jamais poderíamos imaginar. Eu tinha visto esta verdade naquela visão de outro mundo,
o avassalador senso de unidade que unia todas as coisas. Era como se o divino tivesse me mostrado um vislumbre do que poderia ser, do que deveria ser. Mas ainda havia algo perturbador em tudo isso. Porque nós tínhamos esquecido esta verdade. Porque nós tínhamos nos tornado tão consumidos conosco mesmos que nós não conseguíamos ver a beleza e o poder da presença divina ao nosso redor. A resposta não era tão simples quanto eu tinha esperado. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu entendia que isto não era apenas sobre a jornada espiritual de um indivíduo, era sobre um despertar coletivo. A humanidade, como um todo, tinha adormecido. Nós tínhamos sido embalados em um falso senso de segurança, distraídos pelo barulho e pelo caos de nosso mundo moderno. A tecnologia, embora seja uma ferramenta poderosa, tinha se tornado uma barreira para nossa compreensão mais profunda. Ela tinha nos desconectado uns dos outros, da natureza e da própria fonte de vida. Mas aqui está a questão. O despertar que eu estava testemunhando não era apenas sobre retornar ao passado. Não era sobre dar as costas ao progresso ou à tecnologia. Era sobre transformar a maneira como nós interagíamos com essas forças, entendendo que elas podiam ser usadas para elevar nossa consciência coletiva em vez de fragmentá-la. Esta era a mensagem que eu estava sendo instado a compartilhar. O poder de mudar, de despertar, de nos elevarmos, sempre esteve dentro de nós. Nós simplesmente tínhamos que redescobri-lo. E as ferramentas para essa transformação, tecnologia, espiritualidade e comunidade, estavam lá para nós usarmos. Mas a escolha era nossa. Nós poderíamos continuar no caminho da divisão, do auto-interesse, do isolamento. Ou, nós poderíamos nos unir, unidos em um propósito compartilhado, para construir algo novo, algo que transcendesse nossos egos, nossos desejos e nossos medos. E assim, a pergunta permaneceu: como nós poderíamos começar esta transformação? Como nós poderíamos começar a despertar não apenas nós mesmos, mas aqueles ao nosso redor? Eu percebi que a resposta não era sobre esperar que o mundo mudasse. Era sobre mudarmos nós mesmos, uma pessoa de cada vez. Era sobre mudar nosso foco das distrações externas e focarmos internamente, reconectando-nos com a centelha divina que existia dentro de cada um de nós. Quanto mais eu meditava sobre esses pensamentos, mais eu começava a ver o quão simples e quão profunda esta verdade realmente era. A verdadeira mudança começa de dentro. Nós não podíamos confiar no mundo, ou em forças externas, para criar a mudança de que nós tanto precisávamos. Cabia a cada um de nós reivindicar nosso poder, despertar nossos corações e mentes e começar a viver em alinhamento com a verdade divina que reside dentro de todos nós. Mas ainda havia uma pergunta premente que persistia: como nós inspiramos essa mudança nos outros? Como nós despertamos um mundo adormecido? Era uma coisa compreender esta verdade para nós mesmos, mas como nós poderíamos compartilhá-la de uma forma que ressoasse com os outros? Em meio a esta profunda realização, eu não pude deixar de sentir uma sensação de urgência. A verdade, uma vez revelada a mim, parecia tão clara, tão essencial para toda a alma compreender. No entanto, apesar de sua clareza, eu sabia que muitos ainda permaneciam inconscientes ou mesmo não queriam enfrentá-la. Era como se nós estivéssemos vivendo em uma névoa, incapazes de ver o mundo pelo que ele realmente era. Como nós poderíamos ir além desta ilusão e despertar para o poder e o propósito que jaziam dormentes dentro de nós? Quanto mais eu pensava sobre isto, mais eu percebia que a mudança de que nós precisávamos não era apenas espiritual, era também prática. Era sobre viver em harmonia com o mundo ao nosso redor, uns com os outros e com o divino. Mas como nós poderíamos trazer esta verdade para nossas vidas diárias? Como nós poderíamos torná-la mais do que apenas um conceito abstrato ou uma esperança distante? A resposta, como eu comecei a vê-la, era tanto simples quanto profunda. Nós tínhamos que começar a viver como se nós já soubéssemos a verdade. Isto não era sobre esperar por algum grande evento cósmico ou intervenção milagrosa. Era sobre personificar a sabedoria e a compreensão que nós tínhamos recebido, integrando-a em cada momento de nossas vidas. Mas viver desta forma nem sempre era fácil. Requeria que nós deixássemos ir as coisas que nos mantinham presos, nossos medos, nossas inseguranças e nossos apegos ao mundo material. Requeria uma mudança radical em nossa mentalidade, uma disposição para abraçar a mudança, mesmo quando ela parecesse difícil ou desconfortável.
O mundo ao nosso redor estava constantemente nos empurrando para focar no que nós carecíamos, no que nós precisávamos, no que nós ainda estávamos nos esforçando para alcançar. Mas, na verdade, nós já éramos completos. Nós tínhamos tudo o que precisávamos dentro de nós. A realização mais profunda que eu tive, no entanto, foi que isto não era apenas sobre transformação individual. Era sobre criar um efeito cascata, uma pessoa despertando para sua natureza divina e, por sua vez, inspirando aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. A mudança nunca foi para ser isolada, ela era para ser coletiva. Cada alma que despertava contribuía para o despertar de outros. Era uma reação em cadeia que poderia se espalhar pelo mundo se nós permitíssemos que isso acontecesse. Mas, por mais poderoso que este despertar pudesse ser, havia uma pergunta que continuava pairando em minha mente. O que acontece quando o mundo não está pronto para esta mudança? O que acontece quando as pessoas, ou comunidades inteiras, permanecem presas em seus caminhos, não dispostas a abraçar a verdade que poderia libertá-las? Como você desperta um mundo que está adormecido? É aqui que o verdadeiro teste começou. Não era suficiente simplesmente saber a verdade, era sobre compartilhá-la de uma forma que os outros pudessem entender. A sabedoria que eu tinha recebido não era para permanecer trancada dentro de mim, era para ser compartilhada, para inspirar, para inflamar o mesmo despertar nos outros. Mas como eu poderia falar a um mundo que parecia tão perdido, tão desconectado? Enquanto eu refletia sobre isto, eu comecei a entender algo crucial. A verdade não era encontrada apenas em palavras ou grandes gestos, ela estava na forma como nós vivíamos, na forma como nós tratávamos uns aos outros e na forma como nós nos portávamos. A mensagem mais poderosa que eu poderia enviar não era através de discursos ou ensinamentos elaborados, era através do exemplo que eu dava. Tornou-se claro para mim que a chave para despertar os outros não era forçar a verdade sobre eles, mas vivê-la tão plenamente que eles não pudessem ignorá-la. Nossas vidas precisavam se tornar a mensagem. Em cada ação, em cada palavra, em cada interação, nós tínhamos que personificar a verdade divina que nós tínhamos chegado a conhecer. E assim, a jornada continuou. Mas ainda havia algo que eu não conseguia sacudir. O que seria necessário para trazer o mundo para este lugar de despertar? O que precisaria acontecer para que as pessoas reconhecessem a verdade que tinha estado bem na frente delas o tempo todo? Eu não tinha todas as respostas ainda, mas uma coisa estava se tornando cada vez mais clara. A resposta estava em cada um de nós. Com o passar dos dias, comecei a sentir um profundo despertar dentro de mim, um senso de responsabilidade que eu não podia ignorar. A verdade que eu havia descoberto era importante demais para guardar para mim mesmo. Era como se eu tivesse sido incumbido de um segredo que poderia mudar tudo para aqueles dispostos a ouvir. Mas a questão era, quem estaria pronto para ouvi-lo? Quem estava preparado para encarar uma verdade tão radical que exigiria uma transformação completa na maneira como eles se viam e viam o mundo? Pensei de volta aos ensinamentos da minha infância, aos inúmeros rituais e orações que haviam definido minha vida espiritual. Por tanto tempo, fui ensinado que o caminho para a iluminação era através da disciplina, da autonegação e de uma profunda devoção aos deuses. Mas agora, percebi que o verdadeiro caminho para o despertar não era sobre o que fazíamos pelos deuses, era sobre o que os deuses já haviam feito por nós. Ali, naquele momento silencioso de reflexão, me atingiu. O amor, a graça, o perdão que eu estava buscando o tempo todo, já estava dentro de mim. Sempre esteve ali o tempo todo. Eu simplesmente não tinha conseguido vê-lo. Esta verdade divina não era algo que eu precisava merecer, era um presente. E por mais impressionante que fosse entender, também era incrivelmente libertador. Esta percepção não apenas transformou minha prática espiritual, transformou toda a minha perspectiva sobre a vida. De repente, o mundo não parecia tão distante, tão desconectado do divino. Não era apenas sobre rituais, sacrifícios ou orações, era sobre a divindade inerente que residia em cada ser humano. Cada pessoa, não importa sua formação ou crença, tinha o potencial de se conectar com o divino interior. Mas aqui estava o próximo desafio. Como compartilhar essa verdade sem sobrecarregar ou alienar os outros? Como oferecer uma revelação tão profunda, tão transformadora de vida, sem causar medo ou resistência? Era aqui que residia a verdadeira luta. A verdade era como fogo, poderosa, consumidora e bela, mas também perigosa se não fosse manuseada com cuidado.
Enquanto ponderava sobre isso, não pude deixar de recordar a visão que tive durante meu encontro de quase morte. A clareza, a paz avassaladora e a presença que senti durante aquele tempo, era como se eu estivesse na própria presença de Deus. E naquele momento, eu entendi que o divino não era algum ser distante a ser temido, era algo tão intimamente conectado conosco que não podíamos escapar dele, mesmo que tentássemos. Comecei a ver o mundo de forma diferente. Comecei a ver as pessoas de forma diferente. Não havia mais nós e eles em minha mente. Éramos todos parte da mesma criação divina. Cada alma, não importa quão perdida ou confusa, carregava uma faísca daquela luz divina. A única coisa que nos separava era a nossa consciência disso. Algumas pessoas ainda não haviam percebido sua natureza divina, mas sempre estava lá, esperando para ser descoberta. Mas a verdadeira questão que continuava pairando em meu coração era esta: como despertamos essa faísca divina nos outros? Não era suficiente simplesmente conhecer a verdade por nós mesmos. Tínhamos que encontrar uma maneira de compartilhá-la, de despertar os outros para a beleza de sua própria divindade. Mas como poderíamos fazer isso sem forçá-la sobre eles, sem fazê-los se sentirem julgados ou condenados? A resposta, lentamente comecei a entender, estava na maneira como vivíamos nossas vidas. Não era sobre pregar ou convencer os outros da verdade, era sobre incorporá-la em cada ação, cada palavra, cada pensamento. As pessoas viriam a paz, o amor e a alegria que irradiavam de dentro de nós, e seriam atraídas por isso. Eles quereriam saber por que éramos diferentes, e naquele momento, poderíamos compartilhar a verdade que havíamos chegado a entender. Mas ainda havia algo dentro de mim que se sentia inquieto. E se não fosse o suficiente? E se houvesse pessoas que nunca estariam prontas para aceitar esta verdade? E se elas permanecessem presas em suas ilusões, não querendo ou não conseguindo ver a realidade divina bem na frente delas? Eu poderia realmente fazer a diferença? Enquanto eu estava sentado com essa incerteza, algo poderoso ocorreu comigo. Mesmo que eu não pudesse alcançar todos, eu poderia alcançar alguns. Mesmo que eu pudesse apenas tocar algumas almas com a verdade que eu havia descoberto, isso seria o suficiente. E talvez, ao tocar aqueles poucos, eu pudesse ajudá-los a tocar outros. E assim, o ciclo continuaria. Eu tinha aprendido algo importante. A jornada do despertar não era sobre perfeição ou alcançar algum grande objetivo espiritual. Era sobre nos tornarmos mais plenamente nós mesmos, no verdadeiro sentido, e compartilhar isso com o mundo. Este era o caminho a seguir. Era assim que poderíamos mudar o mundo, não tentando consertá-lo, mas despertando para a verdade que já estava presente em todos nós. Ao refletir sobre a jornada que compartilhei com você hoje, há uma coisa que se destaca acima de tudo: a profunda percepção de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos em nossa jornada espiritual. Seja através da experiência de quase morte ou dos momentos tranquilos de revelação, a presença divina está sempre nos guiando, sempre esperando que abramos nossos corações para a verdade que esteve ali o tempo todo. Quero que você pense em algo por um momento. E se a verdade que você tem buscado não é algo que você precisa encontrar, mas algo que você precisa reconhecer? E se as respostas para as perguntas mais profundas da vida sempre estiveram dentro de você, esperando que você as visse? O amor, a graça, o poder que transcende toda a compreensão humana, está mais perto do que você pensa. Vivemos em um mundo que está constantemente tentando nos convencer de que precisamos de mais conhecimento, mais posses, mais poder. Mas a maior verdade que descobri é esta: não precisamos sair em busca de verdades divinas. Precisamos apenas abrir nossos olhos, abraçar o que já foi revelado e viver nessa verdade todos os dias. Agora, eu sei que para alguns de vocês, isso pode parecer opressor, até mesmo impossível. Você pode estar se perguntando: como posso mudar a maneira como vejo o mundo? Como posso passar de uma vida de medo e dúvida para uma de paz e certeza? É um processo e não acontece da noite para o dia. Mas o primeiro passo é simplesmente decidir que você está pronto. Pronto para abraçar a verdade que já está dentro de você, pronto para confiar que o divino está te guiando, mesmo quando você não pode ver o caminho adiante claramente. A jornada que compartilhei não é apenas minha, é a jornada de toda pessoa que já buscou a verdade espiritual, toda alma que já desejou algo maior do que si mesma. E a beleza desta jornada é que ela nunca realmente termina. Ao caminhar por este caminho, você encontrará novas camadas de compreensão,
novas revelações que continuarão a moldar sua vida e aproximá-lo de seu eu superior. Mas lembre-se disso, a verdade não é algo que você descobre em isolamento. É algo que você compartilha, algo que você vive no mundo ao seu redor. Quando você abraçar a verdade divina interior, você descobrirá que o mundo começa a parecer diferente. Você começará a ver a beleza em pessoas que antes negligenciou, a divindade em lugares que antes pensava serem comuns. Agora, antes de encerrar, quero te perguntar algo. Se este vídeo ressoou com você, se você se sente inspirado pela verdade que descobrimos hoje, por favor, considere mostrar seu apoio. Seu super obrigado me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo como este para você, mergulhando mais fundo nos mistérios do divino, explorando profecias e compartilhando insights espirituais transformadores de vida. Seu apoio me permite continuar criando vídeos que trazem clareza, paz e transformação para as vidas daqueles que estão prontos para recebê-la. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão gostei e se inscrever no canal. Você vai querer ter certeza de que não vai perder o próximo vídeo, porque há mais revelações chegando que podem mudar a maneira como você vê o mundo para sempre. E para aqueles de vocês que realmente se sentem conectados a esta mensagem, confira o comentário fixado onde compartilhei uma surpresa especial só para você. O caminho para a verdade e o despertar nem sempre é fácil, mas vale a pena. E lembre-se, não importa onde você esteja em sua jornada, você nunca está sozinho. A presença divina está com você, guiando você a cada passo do caminho. Então, respire fundo, confie no processo e saiba que o melhor ainda está por vir.